Olá, sejam todos bem-vindos ao evento Jornada Digital da Educação 2021. Eu sou Maurício, gerente de negócio da Editora Moderna, e vou mediar as lives das 18 horas durante esses 4 dias de evento. Este é um evento apoiado pelos programas Novo Pitanguá e Plataforma de Aprendizagem Kepler. Se quiser mais informações, o link desses programas estarão no descritivo do vídeo e no chat. Os assuntos abordados foram principalmente para você, gestor educacional, que no centro de grandes transformações da educação atual. Antes de começar a falar do nosso tema, da nossa palestra, gostaria de explicar como a jornada está dividida. Separamos os temas por horários durante os 4 dias de eventos. Às 10 horas, teremos temas relacionados à educação infantil e fundamental 1. Às 18 horas, teremos temas relacionados à gestão escolar. E às 19 horas, os temas serão relacionados à vida profissional e ao ser humano, com experiências e vivências do dia a dia. Para essa trilha de gestão, peço a atenção de todos, pois os 3 primeiros dias de live serão às 18 horas, e apenas o último dia de transmissão será 1 hora mais cedo, portanto, às 17 horas. Caso você tenha perguntas, utilize o chat para interagir conosco. Nossa ideia é trazer algumas perguntas de vocês. E fique ligado que logo, ao longo da live, aparecerá na tela e no chat link para gerar o seu certificado de participação. Então fique atento a isso, tá? Bom, vamos lá falar do assunto, né, gente? Planejamento, gestão e marketing. Temos 2 convidados especiais que são sócios da consultoria L Drago. Denis Drago é pedagogo, pós-graduado em gestão de empresas e quase mestre em administração, comunicação e educação. Há mais de 25 anos se dedica ao trabalho para o setor educacional. Isso levou a atuar em escolas, grupo de ensino, empresas de educação nacional e internacionais, e hoje é educador, consultor em gestão educacional, planejador pedagógico e contador de casos de aprendizagem. Bem-vindo, Denis Drago. Opa, estamos por aqui, Maurício, tudo bem? Olha, muito obrigado aqui por toda essa apresentação que você fez, obrigado pelo convite em participar do evento, e temos aqui alguns dias pela frente para poder conversar com as escolas sobre um tema tão delicado quanto esse, né, quanto a gestão das escolas e o marketing. Mas eu vou estar aqui em boa companhia também, não vou ficar sozinho nessa não. É verdade, Denis, é verdade. Também temos conosco aqui o seu sócio, né, na L Drago, Leonardo Exatamente. Mendonça, é autor do livro Marketing para Escolas, palestrante e consultor especialista em marketing educacional, com 16 anos de atuação em marketing nos mercados B2B e B2C em franquias, sendo os 9 últimos anos no segmento educacional, criador do primeiro canal do YouTube, no Brasil, dedicado a marketing para as escolas. Atende sistemas de ensinos, empresas de educação e escolas privadas em todo o Brasil, criando e implementando soluções de marketing educacional, customer success e com foco em captação e fidelização de alunos. Bem-vindo, Leonardo Mendonça. Tudo bem, Maurício? Obrigado, cara. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Essa semana vai ser muito legal. Eu espero de verdade que quem está por aí, que possa ser só um pedacinho, né, do que a gente vai encontrar aqui durante toda a semana. Valeu pelo convite, estou bastante contente. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente iniciar aqui então nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Planejamento, gestão e marketing. Qual a importância desses temas no ambiente educacional, meus amigos? Então, você sabe que esse é um processo bem interessante, né, Maurício? Porque quando a gente entra numa escola para poder trabalhar, e olha que a gente trabalha com escola há alguns anos, acho que um pouco mais tempo do que o Léo aqui de escola, a gente sempre esbarra com problemas pedagógicos na escola ou com necessidade de trazer mais alunos. E a gente sempre explica para a escola que a gente ainda não conseguiu inventar o perfume mágico matriculador, que deveria ser um barato, né? Já pensou se a gente inventasse um perfume matriculador? Mas não existe esse perfume matriculador. Então, se a gente não utilizar um pouco de estudo e de ciência e de preparo da escola, vai ser realmente muito difícil que a gente consiga êxito nessa matrícula desse aluno. Então, acho que é para isso que a gente veio bater papo aqui, não é isso, Léo? Pois é, né, cara? Você sabe que quando a gente fala muito sobre captação, fidelização, a gente está falando em planejamento, né?
para vocês saberem, primeiro eu queria pedir para vocês escreverem o nome da escola de vocês, de onde vocês são, qual que é a cidade. A gente gosta de saber de onde vocês estão assistindo, né? É legal a gente trocar essa ideia, bater esse papo, tá? Segundo que o Denis fala, né, que tem um pouquinho mais que eu, mas o Denis é mais velho que eu, vocês aparentam que eu sou muito mais novo que o Denis, né? É só porque minha barba é um pouco mais branca, Léo, olha lá, hein? Pois é, cara, então o Denis é normal, né? Outra coisa, gente, no canal do YouTube, Marketing para Escolas, tem 2 semanas. Aliás, quem ainda não se inscreveu, é só digitar lá Marketing para Escolas que vocês vão achar a gente no YouTube lá. A gente estava conversando, né, sobre fazer uma live sobre. Toda terça-feira a gente faz uma live sobre marketing educacional. E a gente bolou um desafio, eu e o Denis. Nós falamos assim: olha, vamos ficar 30 minutos conversando só sobre marketing para escolas e a gente não vai falar sobre captação e nem fidelização. É claro, né, gente, que no final das contas, tudo vai acabar funilando para você ter mais alunos ou você ter menos alunos, né? Mas a gente deixa, às vezes, para falar de captação e fidelização num determinado período do ano, né? Então, quando a gente começa já esse evento, né, o primeiro dia do nosso evento, a gente já começa a falar de planejamento, já é uma coisa muito boa. A gente não vai falar esse pozinho mágico que o Denis falou, né? A gente não vai entregar para vocês uma receita de bolo que você vai captar e você vai fidelizar. A gente vai ajudar vocês, né, a criar um planejamento, a ter previsibilidade dos resultados de vocês ao longo do ano. A gente não pode, a gente sempre fala que no RH tem uma frase muito, muito legal, né? As pessoas de RH devem saber, que a gente fala que a demissão e a promoção, ela nunca pode ser surpresa, né? Então, se a pessoa vai ser demitida, logo você tem que ter dado já uns toques, tem que dar feedback, já tem que ter tido umas conversas para que ela pense assim: olha, minha batata tá assando. Logo, se ela for demitida, ela vai ter aquele sentimento de eu já esperava por isso, né? E a mesma coisa da promoção, quando a pessoa tem aquela sensação que ela tá voando, que ela tá entregando um ótimo trabalho, e quando ela é promovida, ela já espera por isso, e quando ela não é, ela fica se sentindo mal, né? E a mesma coisa a gente tem que pensar quando a gente tem captação e fidelização, né? A gente tem que conseguir esperar chegar em algum lugar no fim do ano, né? A gente pode falar assim: minha meta é captar 200 novos alunos, né? Mas baseado em quê? Né? Não é só porque você quer, né? Pelas suas contas, na sua estratégia, é possível chegar a esse número, então é ter um pouco mais de previsibilidade durante o ano, certo, Denis? Eu acho que esse é o caminho, né, Léo? E na hora que a gente está falando sobre esse processo de ter mais alunos na escola, a gente está falando sobre a maneira com que a gente atende as famílias para que isso aconteça. É a forma com que a gente apresenta o que é que a gente mostra, o que a gente faz dentro da escola. Eu acho que esse encontro de hoje vai falar muito sobre isso, né? Vai falar sobre como é que a gente constrói esse planejamento estratégico para que a gente possa apresentar o que a gente faz na escola de uma forma inteligente. Que é basicamente o que a gente precisa isso. A gente precisa ser mais inteligente na hora de mostrar. Isso não quer dizer que a gente seja burro no meio da história, mas a gente precisa ser mais inteligente, canalizar a energia da gente para a gente poder mostrar isso com mais franqueza. Por isso que eu queria pedir aqui para o pessoal do backstage colocar aqui a apresentação, que eu já pulei a apresentação aqui da gente, já que o Maurício fez uma apresentação tão legal da gente, para já começar a bater papo aqui sobre o planejamento estratégico da escola, que é aquilo que define os padrões de uma escola e o que vai ajudar a gente nesse processo de trabalho. Bom, o que acontece no meio desse trabalho, Léo, dentro do planejamento? Se a gente puder analisar o planejamento estratégico da escola, a gente vai entender que o planejamento, em geral, é construído com base nas experiências que a gente teve no passado. Isso acontece de uma forma natural na escola. Olha que eu trabalho com escolas desde que sou adolescente, já passei por praticamente todos os cargos que existem dentro da escola, mas, em geral, o que a gente faz dentro do planejamento estratégico é repetir as experiências anteriores. A gente requentar o planejamento. A gente começa, em geral, pelo menos eu vivenciei isso muito, a planejar o ano da escola, olhando o planejamento do ano anterior, repetindo as datas que podem ser repetidas, as festas que podem ser repetidas, inventando ou colocando alguma questão nova no meio do caminho.
Então, quando a gente passa a construir essas estratégias com base nas experiências do passado, a gente tem que parar para poder lembrar que nesse momento que a gente está vivendo, Léo, a gente tem um outro problema anterior, que é a pandemia que a gente está vivendo, que está empurrando com que os eventos sejam online, mas que a escola também trabalha online ou híbrido. Então, como é que a gente vai aproveitar as experiências do passado dentro desse momento? Que experiência é essa que a gente tem tão forte para que a gente faça isso? Então, esse é um princípio do trabalho da gente poder começar a analisar o planejamento estratégico da escola. Certo? Tudo bem até aqui, Léo? Tá tudo caminhando bem? É isso aí, vamos embora. Cara, teve bastante gente aqui que falou pra gente de onde tá, de onde tá assistindo a gente. Manda ver que eu continuo aqui, manda ver. Muito legal, eu vou ler só uns 3, 4, porque tem bastante gente, tá? Então eu vi gente aqui a Marcela Rocha, lá de Ilhéus, na Bahia, teve a Rúbia também, dizendo que assistiu a live das 10 e não conseguiu colocar o nome na lista, daqui a pouco o pessoal vai entrar em contato com você, Rúbia, fica tranquila que vai dar tudo certo. E outro, o evento não acaba hoje, né, gente? A gente tem a semana inteira. A Adriana, do Colégio Bela Alvorada, de Votorantins, São Paulo, quem mais está aqui? Raimunda, da Rede Cidade de Acejutiba, na Bahia também. Muito legal, gente. Obrigado. Tem aqui o pessoal da Escola Educacional Alternativa de Matãozinho, Minas Gerais. Legal, obrigado a todos vocês que vieram participar. Esperamos que vocês realmente consigam sair daqui com o mão na massa, né? Aplicar o que a gente vai conversar hoje. Manda bala, Denis. Pois é, você sabe o que eu vou aproveitar essa pausa para fazer? Sabe o que, Léo? Eu vou pedir pro pessoal aqui da produção colocar o comentário, a pergunta da Rúbia aqui na tela, porque nós vamos fazer isso ao longo de todo o encontro da gente, tá? Todos os nossos encontros que nós vamos fazer daqui para frente, hoje e daqui até quinta-feira, a gente quer que vocês perguntem muito para a gente. E a Rúbia fez uma pergunta muito legal, que quais são as etapas do planejamento que uma escola deve percorrer para estruturar um bom marketing escolar? Ô, Rúbia, nós vamos começar a construir essa resposta hoje. E você vai perceber, porque nós vamos abrir aqui um documento que ao final do encontro vocês vão poder fazer download desse documento para poder aplicar na escola de vocês. E hoje, Rúbia, a gente vai falar sobre isso, sobre a construção de um bom plano de marketing escolar. A gente começa batendo papo sobre isso hoje. Amanhã a gente conversa mais sobre campanhas de matrículas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o processo das mídias, né, das mídias sociais, para a gente poder chegar a falar de fidelização. Então acompanhe os 4 encontros, que vocês vão ter essa resposta fragmentada nos 4 encontros, porque faz parte desse processo de construção. Vou voltar aqui, hein, Léo? Então, olha só, a gente estava falando aqui sobre o construir com base nas experiências do passado, e o próximo ponto é entender que, em geral, o calendário escolar domina o planejamento estratégico da escola. Em geral, o que a escola faz é buscar o calendário dela escolar, ela entende quando ela vai começar o ano, quando ela vai terminar pedagogicamente, ela entende quando são as principais festas da escola, seja a festa junina, festa da família, festa do Dia das Mães, festa dos avós, as principais comemorações ao longo do ano. Se essa escola rompe para o ensino fundamental, ela vai colocar ali dentro as suas provas, seu calendário de provas bimestrais ou trimestrais. Isso vai acabar capitaneando o calendário dela de ações. E acaba que o marketing da escola vai viver muito em cima do pedagógico. Então, é normal dentro de uma escola, sim, que o calendário pedagógico acabe dominando o planejamento estratégico. Esse é um padrão que uma escola tem de ação. Mas uma escola, Léo, não funciona só do pedagógico. Funciona só do pedagógico? Acho que não, né? Não só do pedagógico, né? Inclusive, né, Denis, a gente até indica que se você, nesse encontro, até nos próximos, principalmente, que a gente vai conversar de mídias sociais, que você convide a sua equipe de comunicação e de atendimento para participar do evento também, que vai ser realmente muito legal e muito útil para eles, tá? Quando a gente fala que... Oi, Denis, fala aí, que eu vi que você respirou. Não, vai, manda bala que depois eu continuo aqui. Tá, o que eu ia falar, né, é que muitas vezes a gente, se você for conversar, eu converso, né, com muito departamento de marketing dentro da escola, né, e normalmente vou falar sobre mídias sociais, por exemplo, o que é pautado que as pessoas postam nas mídias sociais? Normalmente é pautado em cima do pedagógico, né, é pautado em cima do que o pedagógico acaba enviando,
né? Então depois a gente vai conversar especificamente sobre isso, mas sobre mídias sociais, mas não é um problema só das mídias sociais, né? Quando a gente trabalha o calendário inteiro de uma escola, o marketing tem a função de conseguir aproveitar as oportunidades e comunicar o que deve ser comunicado, contanto que você tenha um calendário dividido na parte pedagógica, na parte administrativa e também na parte de marketing, né, Denis? Então, esse aqui é o caminho, né, Léo? Porque enquanto a gente enxerga que a escola ela é feita somente de um lado, só do lado pedagógico, a gente deixa de fora o lado administrativo da escola e acaba também deixando de fora a maneira com que a gente perde a oportunidade de fazer com que a nossa escola seja percebida do lado de fora. O marketing, ele não é magicking, né? Não é um mágico que chega lá, estala o dedo e cria uma campanha do nada e aí pede lá alguns milhares de reais para poder trazer alunos da escola do nada. Não é assim que funciona. Ele só pode falar sobre aquilo que acontece dentro da escola. Se acontece dentro da escola, o marketing pode contar. Se não acontece dentro da escola, o marketing não consegue contar. Mas o que acontece dentro da escola não é só pedagógico. Existem mais questões que acontecem na escola além do pedagógico. Por isso que esse planejamento estratégico da gente, ele tem que dominar as duas praias da gente, que é o estratégico, o pedagógico, mas também o administrativo da escola. Tá certo? Então, vamos continuar aqui pelo caminho? Em geral, dentro do padrão da escola, obras, equipamentos tecnológicos, contratações, as pessoas não fazem parte desse planejamento. Então, se elas não fazem parte do planejamento, elas também não fazem parte da ponta e nem da forma com que a gente apresenta a escola. Não é tão normal assim que a gente perceba, Léo, por exemplo, escolas apresentando as suas equipes. Mas eu não estou dizendo apresentando a equipe, colocando uma foto 3x4 e dizendo quem é. Mas o que essa pessoa traz de responsabilidade, o que ela faz, qual a estratégia que você tem também para poder apresentar as pessoas. Então é muito importante que você perceba que essas obras, os equipamentos, os apoios que você consegue entregar dentro do seu calendário, dentro do seu planejamento, fazem parte também dessas ações que a gente está conversando. Bom, por último, que é um grande problema, e a gente sabe disso, muitos planejamentos ficam na cabeça do gestor. E aí você tem uma pergunta muito chave no meio dessa história, né, Léo? Você sabe quem é a sua escola? Sabe. Está escrito onde? Onde é que está escrito isso? O seu planejamento estratégico está escrito onde? Quem mais sabe sobre ele? Quem mais aí dentro da sua escola compactua com você o momento do seu planejamento? Construiu esse planejamento junto com você e ajuda a escola a colocar esse planejamento em funcionamento. Quem mais aí dentro faz isso? Se uma escola não é feita por uma única pessoa, nós não somos um único gestor que vai conseguir resolver todos os problemas. Você tem os professores, você tem os profissionais de apoio, as pessoas que ajudam as crianças dentro da escola para poder entrar, aqueles todos que estão trabalhando no online, e quem são essas pessoas que estão dentro da escola hoje? Então, para que a gente possa fugir um pouco disso, a gente tem que entender que esses planejamentos estratégicos precisam sair da cabeça dos gestores. Tudo bem? É isso aí. É sempre pensar onde está escrito, né, Denis? Toda vez que você pensar em uma ação, você precisa pensar onde isso está escrito. E aí você vai começar a entender se realmente está na sua cabeça ou se não está. Sobre a penúltima linha que o Denis falou sobre obras, né? Olha só, será que quando você vai pintar a sua escola, está no seu planejamento estratégico? Tem uma data no seu calendário que toda a escola sabe quando vai acontecer? Porque normalmente é muito comum a gente ver, a gente encontrar escolas que pintam a escola no final do ano, durante as férias, quando a escola fecha, né? Só que nesse momento, a maioria dos alunos que deveriam ser captados já foram, né? A gente acaba captando aluno ainda em janeiro, fevereiro, mas a maioria já foi, a maioria já se rematriculou. Quando é a época que a família visita a escola de vocês? Então é nessa época que a gente deveria dar um banho de loja na nossa escola. Né? Eu morei muito tempo em Interlagos, em São Paulo, então sempre Interlagos era muito feio. Né? A pista, a rua, as guias eram tudo sujas, mas quando era a época da corrida, aquilo ficava uma maravilha.
porque era a época que teríamos visitas de muitas pessoas que não moravam ali. Então as pessoas novas teriam que ver um ambiente muito bem agradável. Então, quando as pessoas visitam a sua escola, é o momento de você fazer reformas para que as pessoas vejam aquilo bem feito, tá? Não fazer naquela época, né? Mas naquela época estejam prontas para que as pessoas possam, de fato, usufruir visualmente daquilo que você está trazendo para a sua escola, tá? Então, tudo isso é importante que esteja num calendário, para que você possa, lembra que eu falei no comecinho, ter previsibilidade do que vai acontecer ali no finalzinho do ano, né? Perfeito, Léo. E algumas perguntas passaram aqui no meio do chat com a gente, né? Falando sobre essa questão das aulas online, como é que a gente faz para poder trabalhar um pouco sobre isso. Eu vou vestir meu chapéu aqui de educador e vou falar sobre algumas questões sobre isso, mesmo não estando 100% dentro da pauta, para a gente poder também dar o passo à frente, tá? Acaba que eu respondo uma porção de gente que acabou comentando aqui no meio do caminho. Eu tenho algumas considerações como educador no meio dessa história que se esbarram como gestor de escola também. E eu acho que a primeira consideração, Léo, é que a gente tem sempre a gente foi educado a entender a escola como sendo um espaço de transmissão de conhecimento, um espaço de aula, um espaço onde esses alunos precisam frequentar, e nós, quando éramos alunos, a mesma coisa, para que a gente adquirisse conhecimento, para que a gente assistisse aulas e para que a gente evoluísse pedagogicamente, ou dentro do conhecimento. Poucas são as escolas que abrem a cabeça para poder entender que elas, de fato, são equipamentos sociais, além de ser um equipamento de aula. Uma escola como equipamento social, ele não precisa funcionar somente para dar aula. Se a gente colocar na nossa cabeça esse ponto de vista, a gente consegue compreender que, estrategicamente, quando a gente posiciona a escola como um centro de informação e um centro seguro para que a gente deixe com que a família tenha segurança no espaço que a gente está, a gente ganha ponto com essa família e a gente ganha ponto com a nossa comunidade que está ao entorno. Eu estou falando sobre responsabilidade em alimentação. Nós estamos há 1 ano e pouco convivendo com a pandemia. Alguns estados ainda não tiveram retorno, ou alguns municípios autorizados ao presencial, ou começam a ter de uma forma muito, muito pequena. E olha, a gente consegue perceber claramente pelas escolas que já voltaram que há mais casos de alunos que caem com mais frequência nos primeiros dias de aula, porque eles desaprenderam a conviver em espaços maiores, desaprenderam a correr com seus amigos, jogar a bola com seus amigos. Alguns outros, e muitos outros, passaram a se alimentar de uma forma muito pior, e eles estão mais obesos, com maiores problemas alimentares, com descontrole alimentar, ou então crianças que reencontraram, que se desvincularam dos limites que a escola ajudava a entregar. Fora problemas de alunos que se sentem mais seguros em casa e que por esses motivos passam a se trancar no seu espaço, que especialistas, psicólogos chamam hoje de síndrome da gaiola. Quando a escola percebe que ela é um equipamento social e que ela abre o seu espaço para poder congregar as famílias, auxiliar quem pode ou quem necessita, a gente desvincula essa ação da escola como sendo somente para um apoio online e vincula para um apoio ao funcionamento. Deixa eu voltar aqui numa verdade em 2 fatos históricos. No Brasil, quando a gente teve uma lei obrigando que os carros tivessem cinto de segurança e que a gente tivesse que usar o cinto de segurança, o passo número 2 foi inserir dentro da escola a educação do trânsito. Então vocês percebem que quantas escolas, e vocês que são gestores de escolas, passaram a trabalhar a educação do trânsito no dia a dia. E quantos daqui não têm filhos que dirigem, que escutam seus filhos brigando com vocês o tempo inteiro? Pai, bota o cinto, olha, furou o sinal vermelho, olha o semáforo, vai passar na frente do outro. É o aluno, é a criança que influencia o adulto. A mesma coisa com a dengue. Quantos e quantos de vocês não trabalham conteúdo de não guarda, não deixa o pneu ao ar livre, bota a garrafa virada para baixo, tira o pratinho de água, para poder trabalhar uma educação de saúde da sociedade.
a pergunta que a gente faz, e nesse momento, a gente realmente precisa do online para poder trabalhar a educação para as boas práticas que a ciência apresenta para a gente, que precisam ser utilizadas no momento de Covid? É responsabilidade, sim, das escolas abraçarem esse caminho. E isso faz parte desse planejamento estratégico que a gente está falando. Faz parte da gente tirar da cabeça do gestor esse planejamento estratégico e colocar ele em funcionamento, para que a gente devolva para a sociedade a nossa responsabilidade, que é educar a família por meio do aluno. Tá? Foi mal aí, Léo, fiz um discurso aí para poder ajudar. Não, você sabe que eu estava pensando aqui, gente? Olha só, vocês imaginam, o Denis já foi diretor de escola, tá? Então vocês imaginam, durante esse planejamento, ou durante o planejamento não estamos fazendo o planejamento, mas estamos pensando em várias ações, como essa que o Denis estava dando de exemplo, né? Que ele acredita que seja, sim, de responsabilidade da escola. Então você imagina que a escola vá trabalhar educação de trânsito, vá trabalhar atividades para prevenir a dengue e por aí vai. Você imagina que normalmente como chega isso para o departamento de marketing? Ah, faz um post ali sobre isso aqui que a gente está fazendo. Ah, agora cria aqui um cartaz sobre educação de trânsito, né? O que acontece é que o departamento de marketing não pode criar estratégias, pensar em soluções, né, estrategicamente, ou seja, pensando em quem não é aluno da escola, quem não é família da escola e que precisa ser impactado, como ele vai contribuir, como ele vai comunicar isso para quem já é da escola, como ele vai comunicar isso para quem é a primeira vez na sua escola, primeiro ano da sua escola, né? Você imagina que quem se matriculou esse ano na escola ainda não sabe como é estudar 100% presencial, né? Como é que ele vai comunicar de diversas formas? Qual o objetivo de estar fazendo o que está fazendo? Como a gente mensura os resultados de cada ação dessa, né? Quando a gente não planeja, a gente sai jogando esses pedidos para o carinha do marketing lá, ou para a mocinha do marketing, para que ele produza peças, ele produza simplesmente comunicação. E a gente deixa de lado a estratégia, simplesmente porque essas ações não entraram no nosso famoso calendário do gestor, né, Denis? Exatamente isso, Léo, e a gente consegue esbarrar isso em todas as. E a gente consegue entender quando isso funciona bem em todas as frentes, ainda mais dentro desse momento. Eu lembro, Léo, ainda para finalizar esse assunto, a gente dá o passo para frente, né? Que ano passado nós tínhamos alguns poucos meses de pandemia, a gente estava descobrindo o que a gente ia fazer. Eu lembro do que a gente fez aqui dentro da nossa empresa, né? Nós procuramos estratégias, como as escolas estavam aplicando estratégias em diversos lugares do mundo. E nós fizemos uma série de entrevistas com pessoas pais de alunos, gestores e professores, tá? Da Malásia, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas também de Moçambique. E eu lembro no bate-papo de Moçambique que a gestora da escola de Moçambique explicou para a gente que, olha, vocês estão aí no Brasil, vocês estão felizes, vocês têm um WhatsApp. Aqui, o plano de WhatsApp não é incluso. Então, mesmo quem tem celular em Moçambique e tem um plano para poder trabalhar, paga para usar o WhatsApp. Então eu não posso nem mandar uma atividade para o aluno porque o cara não tem internet na casa dele. E a escola não parou. A escola não parou. Não parou porque trouxe estratégias para poder trabalhar o processo pedagógico, continuar o trabalho com o processo pedagógico com o aluno. Perfeito? Vamos passar para frente aqui, então? Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Então, há também, como um planejamento estratégico, uma dificuldade muito grande das escolas que a gente percebe de inovar, justamente porque ela fica presa a padrões anteriores. A escola, em geral, acaba se repetindo nos seus padrões anteriores e repetindo os padrões para frente, tá? Bom, em geral, então, ainda para completar, eles são estratégicos de curto prazo, 1 ou 2 anos. Interessante que mesmo a escola que pega toda a escolaridade, que trabalha 14 anos com alunos, se a gente para o gestor e fala assim, qual é o seu plano para daqui a 5 anos? Eu falo assim, não sei. Mas ele vende uma matrícula para o aluno, ou ele coloca esse aluno para dentro, prometendo uma série daqui a 7, 8 anos que ele vá para tal lugar, ou que faça aquilo. Mas peraí, qual é o seu planejamento estratégico de longo prazo? Porque eu estou apostando na vida de uma criança. Não é aquela máxima, Léo? Eu sou pedagogo, se eu quiser fazer outra faculdade de pedagogia, eu posso? Pode. Se eu quiser fazer direito, eu posso? Pode. Se eu quiser fazer, então, medicina, eu vou me ferrar, né? Para estudar pra caramba, mas eu posso? Poder pode. Mas se eu quiser matar a saudade do 6º ano do fundamental e matricular de novo, eu posso? Não posso. Aí não. Então, escola é uma vez para a vida. Nunca mais.
Então, como é que a gente vai lidar com esse aluno, prometendo um processo de educação de longo prazo, se os meus planejamentos estratégicos são de curto prazo? Então, esse é um último problema aqui no planejamento estratégico. Bom, vamos lá então. Só que nós temos uma alternativa para vocês. A gente não vê aqui só fala de problemas, né? A gente vê que ajudar vocês a construir um calendário do gestor que ajude e que é o ponto inicial na construção do nosso planejamento estratégico da escola. Tá certo? Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês é como nós trabalhamos esse calendário desse gestor escolar. Trabalhamos eles com as escolas que nós trabalhamos e sugerimos que vocês trabalhem com as escolas de vocês. Tudo bem? Então, o pessoal do backstage devolve a gente aqui para a gente poder trocar aqui a apresentação. Boa, obrigado. Então, Denis, enquanto você troca a apresentação, só fazer uma analogia. Em universidade, a primeira aula, geralmente, nos cursos, é aquela aula de planejamento, né? A apresentação do curso e por aí vai. É a aula que as pessoas mais faltam, né? Porque as pessoas, a gente não dá muita importância para planejar, né? Quem aí lê manual, compra um celular, vai ler manual, né? Brasileiro não lê, eu não leio, gente, manual. Então é muito importante. Hoje, o que a gente está fazendo aqui, né, é uma preparação, né, para que vocês possam participar dos outros webinars com muito mais propriedade, tá? Com esse material em mão, que aliás, né, é importante vocês saberem, hoje e até quinta-feira, todos os nossos encontros, vocês sairão daqui com mão na massa, tá? Aquele conteúdo, aquele material que você pode pegar, ou imprimir, ou usar no tablet ou no computador, mas que você vai poder aplicar no dia a dia da sua escola, tá? A gente não vai ficar aqui só dando exemplos. A gente vai te entregar um material para que você possa colocar em prática e usufruir do que a gente está ensinando aqui para vocês. E é exatamente esse material que eu vou pedir para o pessoal devolver aqui para a tela, para que a gente mostre para vocês. A gente começa a construir um calendário do gestor, quando a gente coloca dentro do calendário do gestor, em paralelo, lado a lado, mês a mês, os desafios de cada um deles. Então, esse calendário do gestor aqui, ele é uma observação nossa frente ao que a nossa experiência de trabalho com escolas privadas. Então, ele foi construído numa média que a gente tem para as escolas que nós conhecemos e trabalhamos no país. É claro que ele não representa a sua realidade específica, é muito difícil que ele represente a sua realidade específica, mas em geral é assim que funciona o calendário. O que nós sugerimos que vocês façam é que vocês analisem mês a mês, em 3 colunas. A primeira coluna é uma coluna do desafio da gestão administrativa. Na segunda coluna, o desafio da gestão pedagógica. E na terceira coluna, o desafio do marketing, que aqui está em branco, de propósito, porque a gente vai bater papo aqui sobre o desafio também do marketing. Então percebe o seguinte, imagina você que trabalha numa escola particular e que você encara o mês de janeiro. Em geral, no mês de janeiro, nós entendemos que a gestão administrativa da escola está focada na análise da quantidade de alunos por turma. Está focada na definição do planejamento estratégico de marketing para saber o que vai acontecer ao longo do ano. Também nas negociações com os pais que estão devendo à escola, tentando fechar a folha de pagamento do ano, planejando as reformas pontuais para o início do ano, é aquela rodada que a gente dá final na escola, falta que acertar na porta, uma lâmpada que está daquela maneira, o pente fino na escola, tá? Dentro das salas também nessa manutenção. As negociações finais de inadimplência e está na reta final da captação de alunos. Se isso acontece dessa forma, o que a gestão pedagógica está fazendo em janeiro? Em geral, em janeiro, organizando o quadro de professores, a semana pedagógica e o calendário de eventos. Léo, imagina a gente sentada numa escola, então, a gente está lá em dezembro, discutindo o que vai acontecer em janeiro. Tudo bem até aqui? Legal? Já começa, Denis? Quem é que está participando desse planejamento? Precisamos ter o responsável administrativo, precisamos ter o responsável pedagógico da escola, precisamos ter os responsáveis do marketing da escola, se possível, a galera do atendimento, se possível, a galera que trabalha lá no backstage, todo mundo aqui junto com a gente, tá bom? Beleza? É isso aí. Todo mundo aqui junto com a gente, participando dentro dessa reunião, que é um colegiado da escola. É todo mundo que pensa, mas também coloca a mão na massa dentro da escola. Tá legal? Sentado aqui na reunião. Aí a gente tá lá em dezembro, antes de janeiro começar. Senta essa galera do colégio,
E aí a gente debate, o que vai acontecer em janeiro na escola? E aí o pessoal que conta assim, você gestor de marketing, recebendo essa informação, olha, administrativamente a gente vai fazer isso, pedagogicamente a gente vai fazer aquilo. E agora, Léo, o que a gente faz no marketing? É isso aí. E o que que a gente faz no marketing? No comecinho, alguns minutos atrás, teve um comentário aqui, Fanny Per C. Ele escreveu assim, ó, eu acho que seria interessante no primeiro dia de aula fazer uma apresentação de toda a equipe escolar dos alunos. Então você imagina que ações como essa, discutidas nessa reunião, pode ser que esse comentário surja de alguém ali, né? Quem é que vai operacionalizar esse dia é o departamento de marketing. Claro que ele vai estar embasado, né, com o pedagógico, né, a melhor abordagem, a melhor forma de fazer. Administrativamente, ele vai ter que alinhar se de repente vai ter algum tipo de custo, porque você vai precisar fazer, de repente, ter um som, né, dentro numa festa ali para a escola, ter de repente, alguma comida específica. Então, a gente vai ter que alinhar isso com o administrativo, com o pedagógico, mas normalmente isso deveria ficar com o marketing. Mas o que acontece acaba não ficando com o marketing, né? O que o marketing vai fazer? Peça, ele vai fazer design, ele vai fazer uma chamada, um post, ele vai fazer uma arte de e-mail marketing convidando, mas ele acaba não cuidando dessa ação, né? Então, quando você começa a ter números, né, desse tipo de ação, você não vai ter. Como é que você compara, né? Vamos supor que ano que vem, em janeiro, você vai fazer essa apresentação da equipe para as famílias. Aí você compara com esse ano. O que você vai comparar? Você compara com 3, 4, 5 anos atrás. Como é que você sabe que está melhorando? Como é que você sabe que você está conseguindo ser melhor, né? Muitas vezes você vai ter um investimento X, que tipo de dado, que tipo de informação você precisa ter para você saber se você vai investir mais dinheiro ou menos dinheiro em ações como essa no futuro. Por isso que é muito importante que o departamento de marketing esteja alinhado com as ações planejadas da escola, porque senão a única coisa que ele vai fazer é post, peça, e vai lembrar de fazer alguma coisa na época que você começar a falar de campanha de matrícula. E aí você percebe que é interessante, né, Léo? Se a gente tem aqui no mês de janeiro junto da escola, que se a nossa gestão pedagógica começa a organizar o quadro de professores para poder começar a trabalhar a semana pedagógica, por que não o marketing não começa também a entender como vai apresentar esse quadro de professores para os alunos? Isso pode ser uma decisão estratégica do marketing da escola e ajudar vocês, a escola, a encontrar as melhores formas de apresentar, que pode ser essa sugestão. Eu posso fazer uma apresentação individual dos meus professores, eu posso criar pequenos vídeos de apresentação em selfie, para se apresentarem para as pessoas que são da escola, e assim a gente começa a trabalhar o desafio do marketing. E esse desafio do marketing não é só aqui, ele vai acontecer ao longo do ano inteiro. Em fevereiro, a lista aqui do administrativo começa a diminuir e a lista do pedagógico começa a aumentar. Percebe que, em geral, em fevereiro a gente faz o primeiro dia de aulas, realiza a reunião de pais, faz o acolhimento dos alunos novos, começa a fazer o planejamento pedagógico por professor, já que aqui a gente executa, em muitas das escolas, executa-se a semana pedagógica, em outras executa em janeiro, depende do calendário do estado do país. Há um planejamento pedagógico de participação em Olimpíadas ao longo do ano, há um planejamento pedagógico de projetos, há um planejamento de excursões e imersões pedagógicas. Eu trouxe isso daqui para fevereiro, a gente trouxe porque a gente percebe que acontece aqui, mas pode ser que na sua escola aconteça em janeiro. Mais uma vez, o projeto de marketing de fevereiro será consequência das decisões do administrativo e do pedagógico. O marketing não faz nada que saia da sua cabeça do nada. Ele faz como consequência dos desafios do administrativo e do pedagógico. A única questão que a gente sugere é que a gente faça uma avaliação de desempenho das mídias sociais, uma avaliação maior, né, lá no mês de abril, e depois vai fazer essa avaliação um pouquinho mais para frente. E aí a gente consegue apontar um pouquinho para frente também. Lá nos meses de maio, junho, julho, a gente faz uma outra avaliação.
E aí, olha só, Léo, se a gente está aqui no mês de maio, né, e a gente está olhando para frente, hoje estamos 17 de maio, imagina se no final aí do mês de maio a gente faz uma reunião já pensando no junho da escola da gente. Pode ser que o administrativo esteja pensando aqui no aprofundamento de estudos, de novas referências, porque ele quer melhorar a escola, também uma avaliação do seu processo de matrícula, porque a matrícula começa ali daqui a pouco, a gente está em junho, a matrícula é em setembro, ou agosto, não adianta a gente começar a pensar nesse processo lá para frente, a gente tem que trazer para agora. Começar a fazer uma avaliação de documentos, de matrículas circulares, editais, estudar a precificação, se é uma escola particular, planejar as obras do semestre, entender a festa junina e uma pesquisa de satisfação. Enquanto isso, o pedagógico está planejando a colônia de férias dele de julho, está avaliando o desempenho dos alunos do primeiro semestre. E, obviamente, realizando a festa junina, se for uma realização da área do setor pedagógico. Quando isso acontece de uma forma organizada, quando a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente consegue sentar no marketing e saber, peraí, eu estou aqui no final de maio. Rapaz, ô Léo, vai ter festa junina em junho? Olha, todo ano, né? Natal 25 é todo ano, né? E a gente às vezes chega em no desespero. O que eu vou fazer no Natal? Gente, Natal todo ano, todo ano. Pode conferir lá, vocês não acreditam em mim? Todo 25 de dezembro é Natal, né? Todo junho é festa junina, claro, dependendo da região, né? Na maioria das regiões do Brasil, junho é comemorado festa junina. A gente tem a festa junina na escola. Aí tem escola que vai falar assim nesse momento: ah, mas não dá para planejar muito porque tinha pandemia, a gente não sabia como é que ia ser, né? Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês, gente. Toda vez que vocês fizerem planejamento, lembre-se do planejamento do e se, tá? Vamos fazer a festa junina presencial, área externa. E se chover? Já tem que pensar o que vai fazer. Não pode chegar no dia e ficar bravo que choveu e estragou tudo, tá? E se tiver pandemia? Vai ser assim. E se não estivermos na pandemia? Vai ser assim. E se estivermos com aulas híbridas? Vai ser assado. Então, no planejamento, a gente tem que trabalhar os e se's, tá? Então, isso é muito importante. Agora, faz o exercício aí, não precisa escrever no chat, nem falar pra gente, mas responda isso na cabeça de vocês. Esse ano, 2021, quando foi que você pensou a primeira vez sobre como será a festa junina? Isso vai dizer muito sobre como está o planejamento aí da sua escola, tá? Se a gente deixou para falar em festa junina bem agora perto, né? Isso quer dizer que a gente não estava preocupado com isso. E quer dizer que a gente não estamos preocupados com o final do ano ainda, né? Então, a gente tem que realmente, com esse material que a gente vai entregar para vocês, vocês vão conseguir trabalhar, ou pelo menos já listar as principais entregas e preocupações da escola durante todo o ano, né? E aqui eu aproveito para responder duas questões aqui. Tem algumas pessoas perguntando no meio do caminho se os materiais são enviados por e-mail. No final da apresentação vai ter um QR Code, o pessoal vai colocar também no chat aqui um link para que, com base nesse link, tem óbvio que a gente vai pedir uma avaliação do trabalho da gente, né, aqui dentro, e aí vocês vão ter o link para poder fazer o download do material para vocês, exatamente esse material que a gente está mostrando, tá? E uma outra pergunta que apareceu aqui também foi perguntando sobre como é que a gente faz isso se a gente está numa escola pública. A gente não tem liberdade, tem que responder à Secretaria de Educação. Na escola particular acontece também, da mesma forma na escola pública, a gente tem que perguntar para quem a gente consegue trabalhar em conjunto. Se é a Secretaria de Educação que autoriza a escola, a gente tem que conversar com a Secretaria de Educação. Na escola particular, da mesma forma, o marketing não funciona se não conversar com a gestão da escola. Por isso que a gente tem sempre dentro da escola, tenta colocar toda a comunidade que pode fazer essa decisão em conjunto. Mas esse documento que a gente preparou aqui para vocês, além da gente dar a sugestão dele até dezembro, de ações, né, que a gente entende que acontece dentro da escola, a gente gostaria de entregar para vocês, e tem aqui para vocês, uma parte dele em branco, como um planner, para que você planeje o ano da sua escola. Então, além de você ter nesse documento as nossas observações de como acontecem, aqui dentro também tem uma área em branco para que vocês imprimam essa área e vocês escrevam à mão. E olha só que interessante, gente, é de propósito esse à mão, tá? Porque esse à mão vai dizer e indicar para todo mundo, para a sua escola, como você pode
trabalhar ou retrabalhar cada um desses pontos. A nossa sugestão é que vocês escrevam esses desafios do ano inteiro. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer lá para frente, mas escreve. Escreve agora. Depois você revê esse planejamento e escreve o que aconteceu. Pega e guarda. Ano que vem, em vez de você construir um novo, consulta o que você fez. Consulta o que aconteceu. E aí sim, você, quando realizar a segunda rodada desse planejamento, ele já vai ser construído com base naquilo que foi feito, pensando sempre na nossa inovação para frente. Então, esse planejamento ele também tem aqui uma área para que você construa. Além de alimentar o desafio do marketing, você alimente o seu desafio da sua gestão administrativa e o seu desafio da sua gestão pedagógica. Por esse caminho aí, Léo. E você pode, inclusive, né, Denis, como é à mão, né, você pode, inclusive, pedir para outras pessoas já fazerem a lição de casa, né, antes de vocês se reunirem. Entrega alguns, né, para outras pessoas, né, e você pede para as pessoas trazerem o que elas acreditam naquele momento, né. Você vai ver que vai ter coisa nova. Falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Realmente, isso aqui faz sentido. E você adiciona no seu calendário, no seu planner. No ano que vem, né, depois que você fez esse exercício à mão, tá, gente? Se possível, imprime e faz à mão. Depois que você fez isso, aí você joga para o seu sistema que você mais gosta. Pode ser o Trello, o Asana, ou qual que a sua escola utiliza. Mas o mais importante é que o Excel. Mas o importante é que você primeiro faça esse exercício à mão. Chegou no ano que vem, vamos trabalhar de novo o planejamento? Não vai começar do zero. Você já vai ter o ano todo planejado, você vai reavaliar o que aconteceu, vai manter o que está funcionando, né, e vai adicionando coisas novas. Ou seja, é muito mais fácil quando você começa a planejar o seu ano em cima de um ano anterior já planejado. Então, quando você não faz esse planejamento, o primeiro ano realmente dá um pouquinho mais de trabalho. E é natural que dê trabalho, né, Léo? Inclusive, nesse ano específico que a gente está passando, que a gente fica nesse volta ou não volta, vai, não vai, a gente pode presencial, não pode presencial, por isso que você tem que escrever, para a gente não ser pego mais de surpresa nesse sentido. E eu queria trazer aqui uma consequência disso, Léo, que a gente sabe que a gente sofre também dentro da empresa, né? Que uma coisa é quando a gente coloca assim, não, está planejado. Legal que está planejado. Agora, quem vai fazer isso? Pois é. E aí, Léo? Quem vai fazer isso? Por isso que nós entregamos aqui, organizado já uma folha para cada trimestre, até o 4º trimestre da escola. Depois disso, o que a gente sugere para vocês é que vocês preencham o planejamento de ações. Pronto. Já que está planejado que vai ser feito dessa forma, principalmente o marketing, como o Léo já explicou, ele recebe as informações, ele não inventa e tira da cabeça dele nada, ele faz aquilo, ele dá luz àquilo que é executado e que está planejado no administrativo do pedagógico. A gente precisa saber quem faz o quê. Então, por isso que nós também, dentro do mesmo documento, do mesmo planner, deixamos uma folha aqui completinha, essa que você imprime quantas você quiser, que entrega aqui dentro. Tarefa. Quem faz aquela tarefa? Quando começa, quando termina, e qual é a área da pessoa. É fundamental que a gente determine aqui dentro quem faz o que, quando e de que área é, para cada tarefa ser executada. Então, é muito importante que vocês façam isso para que vocês possam medir o trabalho que dá para poder executar um planejamento da gente da escola. E aí a gente, com isso, consegue desmistificar aquele que trabalha muito, aquele que trabalha pouco, aquele que trabalha médio, porque a gente coloca todo mundo aqui no meio do bolo da gente. Imagina se você tiver um planejamento desses de ações, Léo, por exemplo, para a nossa festa junina. Você imagina quantas tarefas vão ser entregues para cada 2 responsáveis. Olha como a gente vai conseguir medir exatamente quando a gente faz o que para poder sair isso. Então, nesse planejamento de ações, você pode planejar cada campanha e cada ação que a escola faz. Tá claro aí, Léo? E aí acaba, tá claro, e aí acaba que nesse momento se pergunta de novo, eu gosto de ficar fazendo essas provocações aí. Você pensa assim, será que na festa junina, que eu já estou planejando aqui na minha escola, será que o marketing sabe exatamente tudo que ele tinha que fazer? Ele sabe tudo que eu espero, né? Uma outra pergunta boa, lembra que eu falei do planejamento do IC? Tem uma outra pergunta muito boa para vocês fazerem durante o seu planejamento.
o que é que não pode acontecer. Tá? O que não pode acontecer de jeito nenhum. Isso você vai responder no planejamento como um todo, tá? Mas você também é importante que você faça essa pergunta em cada campanha. Então a gente vai trabalhar a festa junina. O que não pode acontecer na festa junina? Nós fizemos agora drive-thru para entregar material, por exemplo. O que é que não pode acontecer nesse drive-thru? Né? Quando você começa a trabalhar esse tipo de coisa, de situações, né, você começa a realmente deixar os problemas de lado e focar na solução, e focar em coisas, porque os problemas, gente, vocês já previram, né, vocês já entenderam que problemas podem acontecer e vocês já previram soluções para eles. Então agora a gente vai pensar na parte estratégica do negócio. Então isso realmente é o mais importante. E quando a gente coloca aqui o responsável de cada ação, é porque cachorro que tem 2 donos, ou ele vai comer 2 vezes, ou ele vai morrer de fome, né? Quando eu tiver dúvida, será que meu cachorro comeu? Aí eu vou lá e ponho comida para ele. Se ele já comeu, vai encher o bucho e vai ficar gordo. Se ele ainda não comeu, eu vou ficar assim, acho que minha esposa já deu comida para ele, não vou dar não. Ele vai ficar morrendo de fome. Então a gente tem que realmente dizer quem é que está fazendo ação. Outra coisa também, quem gosta de futebol sabe que o jogador que comete falta, normalmente ele faz assim, né? Que ele cometeu a falta, ele faz assim, não fui eu, não era comigo isso. Isso acontece a mesma coisa, na hora que acontece uma ação, sempre as pessoas no dia do evento, no dia da campanha, falam, nossa, mas por que isso aqui não foi feito? Todo mundo vai levantar a mão e falar, não era comigo, né? Porque talvez isso estivesse claro na cabeça de uma pessoa, na cabeça do gestor, às vezes, e não estivesse claro para toda a equipe. Então, depois que você faz esse planejamento, usa esse planner, preenche a mão, coloca ali a responsabilidade de cada um e você joga para o sistema, fica consultivo, né? O marketing, nesse momento, o pedagógico, o administrativo, a gestão, não podem ter dúvidas da responsabilidade que cada um tem nessa próxima campanha, que pode ser a festa junina. Mas ele tem que saber a responsabilidade dele durante todo o ano, tá bom? Porque se isso não acontece, né, o marketing ele vira sendo sempre o para-choque, e você sempre que a gente conversa com a escola, você tem uma frase muito interessante que diz que a culpa é sempre do marketing, né? Se dá certo, a culpa é do marketing, mas se der errado, a culpa é do marketing. E numa lista de demissões, o primeiro que vai embora lista de demissão sempre é comunicação ao primeiro, mas a gente captou aluno, hein? Nossa senhora, como a gente captou aluno esse ano. Então a gente tem um administrativo em comercial ótimo, né? Captamos muito. Esse ano a gente não captou nada, foi um fracasso. O marketing da nossa escola não é muito bom, né? Geralmente é assim que acontece e a gente sabe, porque a gente mede o resultado no número da captação. E tem um montão de coisa. Vocês viram que a gente falou pouco de captação hoje. A gente vai falar mais para frente, né? Mas tem muita coisa que precisa ser planejada primeiro, né, Denis? Exatamente. Então, por isso que a gente pede para que vocês, nesse primeiro momento, e aí, como vou voltar àquela primeira pergunta que foi feita lá no princípio, a primeira ação da gente para a gente poder desenvolver um excelente planejamento para a gente, tanto de marketing, planejamento estratégico, é construa o seu planner. Entenda lá o seu calendário de gestor e faça o planejamento anual da sua escola. Com o planejamento anual da sua escola construído, muito bem colocado, tanto os desafios administrativos, pedagógicos e ajudando a construir o desafio do marketing, você dá o primeiro passo para o seu planejamento estratégico anual para não repetir os mesmos problemas do passado e para sempre dar passos à frente dentro do nosso planejamento. É esse o caminho que a gente pede para voltar para vocês. Então, devolve aqui para a gente a apresentação, por favor, gente. Obrigado. Então, aqui está o nosso planejamento anual da escola. A gente já mostrou a careta para vocês. A gente queria começar a caminhar agora para o final do nosso encontro. A gente está aqui em cima do laço. A gente tem o Maurício aqui também dentro do back com a gente. Volta aqui para o nosso cantinho, Maurício, do cantinho aqui junto com a gente. Tô aqui, gente. Maurício, você tem várias contribuições que você sempre fala com relação ao marketing, né? E a gente estava aqui no backstage conversando um pouquinho antes do evento, você estava falando sobre como é que está mudando essas ações de marketing da escola, né? Sem dúvida. E você contou um exemplo que você disse que via muito próximo da sua casa e hoje não vê muito mais. Conta aqui para todo mundo o que é para a gente poder dar um gancho para poder dar essa arrancada final. Bom, vamos lá. É impressionante que no segundo semestre, né, do ano passado,
em plena pandemia, estamos em pandemia, né? Antes, né, da pandemia, eu via muito outdoor, né? Nesse período de agosto até o final do ano, de vários outdoors na cidade toda, com campanhas de matrículas das escolas. E é impressionante quando no ano passado e no começo desse ano, não vi quase nada, nada. Como mudou a comunicação de marketing das escolas, né? E como que vai mudar cada vez mais, né, gente? Está num ambiente realmente propício a mudanças e como os mantenedores e gestores têm que se adaptar a essas questões. Então, legal pra caramba, porque quando você está falando sobre essa questão do posicionamento do outdoor, talvez é porque esse marketing da escola não estivesse pensando o marketing da escola dessa maneira que a gente vem conectando aqui, que é um pensamento como uma consequência das decisões administrativas e pedagógicas. Parece que ele tem a varinha mágica que vai lá, vai aplicar o marketing e vai sair dessa situação. E não é esse o caminho, né? Então, o que a gente queria aqui dentro desse encontro com vocês era começar esse bate-papo sobre marketing e gestão de escolas, falando sobre esse planejamento. Pessoal da produção, coloca de volta aqui a apresentação e a gente no cantinho, por favor. Boa, obrigado. Você sabe por quê? Porque amanhã, Maurício, a gente vai falar um outro caminho, cara. Amanhã o bate-papo da gente vai ser sobre campanha de matrículas, porque a gente tem que começar a conversar sobre a campanha de matrículas já agora em maio. Se a gente não fala da campanha de matrículas para 2022 a partir de agora em maio, se a gente esperar para falar lá na frente, como a gente vai conseguir executar aquilo que a gente planejou? E aí, para poder dar aqui o pontapé, o desafio que a gente entrega para vocês, o Maurício está de prova, que a gente também bateu papo sobre esse desafio, é que vocês cheguem amanhã aqui junto com a gente com esse material que a gente disponibilizou aqui, pronto e preenchido a lápis dentro de um rascunho para você pensar e responder para a gente. Então, aqui no QR Code, a gente vai pedir para o pessoal aqui do encontro colocar aqui na tela o link para vocês fazerem o download também dentro do material, se vocês quiserem fazer o download, se vocês quiserem botar um QR Code, vai aqui para o QR Code também, vai cair sempre dentro da mesma avaliação, responder uma avaliação da gente ali dentro, que é muito importante para a gente poder receber o feedback de vocês, vocês fazem o download do mesmo PDF para vocês. Tudo bem? É isso aí. É isso aí, Maurício. Tudo ótimo, Denis, tudo ótimo. Meus amigos, que material maravilhoso, parabéns. Eu vejo aqui no chat muitas pessoas parabenizando aqui a palestra, os apontamentos que vocês fizeram e, lógico, esse material rico que vocês estão disponibilizando. Muito obrigado, viu? Bom, que legal. Diz aí, Léo. Fala aí, Léo. Eu ia terminar aqui com a frase, obrigado por ter todo mundo participado aqui. A gente precisa terminar, que às 19 começa um outro bate-papo, uma outra live, e eu gosto sempre de terminar com uma frase seguinte: daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje, gente. Vocês têm só 6 meses pela frente para o planejamento. Fantástico, fantástico. Bom, antes das considerações finais de vocês, né? Gostaria de lembrar aqui que a Moderna sempre traz novidades e soluções pensadas para suprir as particularidades da realidade da sua escola. E se você quiser saber um pouco mais dos recursos digitais e das plataformas de marketing educacional para ajudar a sua escola, vamos deixar aqui no chat o link para que você possa solicitar uma reunião com os nossos consultores, tá, gente? Bom, todos os encontros da Jornada Digital de Educação 2021 terão certificados de participação para quem acompanhar os nossos encontros ao vivo. O link estará no chat e na descrição do vídeo no YouTube. Também gostaria de lembrar que esses eventos é uma ação dos programas Novo Pitangua e Kepler. E se você quiser tirar alguma dúvida sobre esses projetos, preencha o formulário que está aparecendo no chat para falar com nossos consultores. No chat e na descrição do vídeo também temos links do Novo Pitangua e do Kepler. Vamos às despedidas agora, meus amigos? Gostaria de despedir aqui, né, do Denis e do Léo. Vamos lá, meus amigos. Olha só, Maurício, eu queria agradecer mais uma vez aqui esse convite para a gente poder participar junto. A gente já está acompanhando aqui online o evento também. Estamos acompanhando aqui online, já o pessoal já está respondendo lá e baixando material. Isso é muito legal também. A gente tem tudo aqui no nosso painel de controle e a gente quer convidar todo mundo para poder continuar participando desse evento junto com a gente. Amanhã a gente vai conversar sobre campanha de matrículas. Temos mais bate-papo na quarta e na quinta. Convido as equipes de vocês para a gente conversar tudo junto e mantenha o bate-papo assim, fazendo muitas perguntas para a gente, que sempre contribui muito com a ação da gente. É isso aí. Então esperamos vocês amanhã, 18 horas, para falar sobre campanha de matrícula. Muito obrigado pela presença e continua na próxima live, 19 horas, que o evento está muito legal. Valeu, Denis, valeu, Maurício, valeu todo mundo. Obrigado, Maurício.
Verdade, o evento da 19 aqui é fantástico, né? Agradeço a oportunidade desse diálogo e para encerrar nosso painel e deixar aqui um recado, outro recado importante, né? Chegamos ao fim da primeira transmissão desse painel de gestão na Jornada Digital da Educação 2021. Nos próximos 2 dias teremos novos temas para a gestão, às 18 horas, e no último dia, quinta-feira, nosso encontro às 17. O tema de amanhã, às 18 horas, é campanhas de matrículas. Além de ter o encontro às 10 horas sobre educação infantil e Fund1, onde o tema de amanhã abordará jogos e experimentação. E agora, às 19 horas, teremos o grande Rossandro Kindig, com um bate-papo sobre autoconhecimento. Obrigado a todos que participaram e espero vocês na live de amanhã. Uma excelente noite a todos. Obrigado.